A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos que neste momento a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os queridos amados irmãos que neste momento, hoje domingo, estamos aqui nesta manhã para que nós possamos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas antes, eu quero junto com você, nós fazer uma reflexão para que nós venhamos se fortalecer cada vez mais e mais. A palavra do Senhor que fala neste momento, primeiro nós vamos ler, antes, quero que você vá preparando aí a sua Bíblia, para que nós possamos meditar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, tá certo? Mas vamos primeiro fazer uma reflexão com o Senhor Jesus Cristo, vamos falar com Ele um pouquinho. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu entro na Tua presença para que o Senhor nos possa, Senhor, nos abençoar com todas as Suas sortes de bênção, não só para mim, mas para todos aqueles que acompanham, Senhor, este vídeo, onde ele chegar, a todos os confins da terra, para que nós possamos cada vez mais se fortalecer da Tua graça. Dai bênção, Senhor Deus, saúde, tranquilidade. Muitas coisas estão acontecendo por aí, meu Deus, mas Tu é bondoso, Tu é misericordioso para nos ajudar, para nos fortalecer. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe a minha família, o meu lar, a família de todos os meus amigos que estão à distância, Senhor Deus, aqueles, Senhor, que já partiu, que já dormem com o Senhor, que é o caminho de todos nós. Pai amado, dai força, enviando Teu Espírito Santo para que nós possamos, Senhor Deus, cada vez mais e mais estar na Tua caminhada. Pai, eu te peço, Senhor, abençoe a minha família, todos, Senhor, que estão neste momento em alguns lugares, Senhor Deus, que está precisando, Senhor, de uma cura, de uma libertação, de um livramento, passando por alguns problemas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço que o Senhor venha nos guardar e nos livrar de todos os mal, porque só Tu, Senhor, para quem a gente possamos recorrer, Senhor, de todas as maldades, todas as dificuldades deste mundo, pelo qual tem um administrador nesse mundo que só administra, Senhor, contra Ti. Mas nós que confiamos em Ti, Senhor, que nós temos um Deus verdadeiro e poderoso, médico dos médicos, que cura e liberta, Ele dá a salvação gratuitamente para todo aquele que faz a Sua vontade. Desde já eu te agradeço e o Senhor dá sabedoria e conhecimento para que nós possamos falar com autoridade e com ousadia através da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amados irmãos, primeiramente, eu peço, antes da gente começar essa leitura, que você já se inscreva no canal e compartilhe, para que o canal cada vez mais ele venha a ser um canal bem aconchegado da Palavra de Deus, porque é um canal que foi criado para inspirar, para levar o Evangelho, a Palavra de Cristo, através do guiado pelo Espírito Santo, e que ele possa chegar em todos os lugares. E quando você receber esse vídeo, que você vai compartilhar e vai deixar o seu joinha e ativar o sininho que está na descrição do vídeo, vai assinar o sininho para você inscrito, para que o YouTube envie para você todas as mensagens aqui que forem publicadas da palavra do Senhor. Quero agradecer aos meus irmãos que se encontram no Rio de Janeiro, todos vocês aí. Que Deus abençoe cada vez mais e mais, dê força, saúde, tranquilidade e trabalho, muito trabalho, uma jornada pesada que nós vivemos nesse mundo, mas a palavra diz que nós temos que viver do nosso suor, nossa força, honestamente, dignamente. Os seus filhos têm que viver desta forma. Então vamos para a leitura, para a nossa meditação, mas não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhe. Você compartilhando, você está fazendo a obra do Senhor neste momento, através desse vídeo e dessas palavras que nós vamos falar. Amém? Então vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso 6, que diz assim: E percorrendo a região frígia Gálata,
tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentava ir para Betna, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve essa visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos amados irmãos, você veja que aqui Paulo, ele na sua viagem missionária, ele estava indo para um lugar, e às vezes a gente quer ir para algum lugar, aí bota os nossos pensamentos de ir para algum lugar por nossa própria vontade, por nossa conta. Mas como Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, Ele quer o melhor para mim e o melhor para você. E é isto que nós temos que fazer, obediência. Nós temos que ter obediência. E não foi diferente. Paulo, o que ele fez? Obedeceu a palavra do Senhor. E nós temos que ser assim da mesma forma. Obedecer a palavra de Deus. Obediência tem um significado de obediência. De obediência e o nosso querer. O nosso querer é carnal, mas a obediência a Cristo é espiritual, porque através dessa visão que ele teve, ele foi impedido de ir ao destino pelo qual ele teria que ir. Neste momento veio sobre ele o Espírito Santo e pediu: você não pode ir por aquele lugar, você vai pelo outro. E assim ele, o que ele fez? Obedecer. E a palavra é obediência do Evangelho de Cristo. Então aqui, meus queridos amados irmãos, a gente vê que o Espírito Santo sempre opera em vários lugares, em várias maneiras, e da forma que ele quer, e não da gente, conforme a gente quer. Nós vivemos neste mundo, num mundo de calamidade, num mundo de que só tem coisa ao contrário, enfim, de tudo. Mas ele é bondoso e misericordioso para nos ajudar, porque assim ele diz: que não se preocupe com o que vos falar, que eu enviarei o Espírito Santo e colocarei as palavras na sua boca. Você crê, glorifique o nome do nosso Senhor e Jesus Cristo. Então ele foi impedido de ir para aquela cidade. Foi impedido pelo Espírito Santo, ele ia para pregar o Evangelho na Ásia. Mas a palavra é que ele foi impedido. Então, através da obediência, e tendo correr de Mísia, desceram em Troa. À noite sobreveio Paulo uma visão, da qual um varão macedônico estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa para Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluiu que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho da paz. E você tem feito isso? É uma pergunta que eu faço aí. Você tem feito isso para obedecer a palavra do Senhor? Porque o Espírito Santo sempre está no controle da minha vida, da sua vida, do nosso familiar, dos nossos filhos, de todos os nossos entes queridos, enfim, de tudo. Nós temos que ser... Existe uma coisa muito importante: obediente. Então, se você crê, você será uma pessoa escolhida, instruída por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Porque aqui nós temos alguma referência pelo qual nós devemos ser obedientes. Por que nós devemos ser obedientes? Muito bem, porque o Espírito Santo opera. Ele opera em quê? Ele opera o novo nascimento, como está lá em João, capítulo 3, 16, e o capítulo 16, verso 8. O Espírito Santo opera em quê? Ele fortalece a vida espiritual do crente, Efésios 3,16. O que o Espírito Santo opera? Ele guia os crentes. Os crentes é aquele que crê no Senhor Jesus
Cristo. Tem muita gente que crê, mas temos que ver em quem nós temos que crer. Se é Deus de madeira, Deus de pau, Deus de barro, mas no Deus verdadeiro, Deus vivo, aquele que derramou seu sangue na cruz, no Calvário, por mim, por você, através do sangue dele, nós somos revestidos de poder, porque nós somos carimbados e marcados pelo carimbo do sangue de Jesus Cristo na sua vida, mediante através de você, quando você vai à presença dele, dobra seu joelho e pede força, e pede ajuda, e pede salvação, perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, porque cada minuto que passa, cada hora, nós cometemos um erro, então nós temos que ir até ele, e a partir do momento que nós fizemos isso, nós somos carimbados pelo sangue do Cordeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim e por você. E através disso, ele não nos deixou só, ele foi ao trono da graça do Pai, mas está comigo e com você, porque ele enviou o Espírito Santo, que está sempre ao nosso redor, nos protegendo, nos guiando, nos levando todos os bons, para que nada nos venha a acontecer. Então ele diz aqui, e o que o Espírito Santo opera? Ele faz do crente uma testemunha. Ele faz do crente uma testemunha. Ele faz de seu servo uma testemunha para testemunhar do Evangelho de Cristo, do Evangelho da paz. Então nós temos que dar testemunho da verdade, dar testemunho de uma bênção que você recebeu, dar testemunho de uma pessoa que você intercedeu e aquela pessoa recebeu aquela vitória, dar testemunho daquela pessoa que estava no hospitalizado em algum lugar por uma situação difícil e foi curado através do milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De você mesmo está passando dificuldade, uma provação, que é aqueles que a gente passa por provação, porque o crente que não passar por prova, ele não é crente. Nós todos os crentes passam por provação, mas o final da provação é a vitória. Então, nós somos vitoriosos. Só em a gente respirar esse ar, nós somos vitoriosos. Só nós temos o nosso pão de cada dia, nós somos misericordiosos. Só nós falar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo já é uma bênção para todos nós, porque pelo menos ele dá o fogo e a nossa boca para a gente falar da palavra de Deus e transmitir a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que o Espírito Santo opera? E o que ele faz? Conforme ele faz do crente uma testemunha, como está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, e Atos, capítulo 1, verso 8. O que o Espírito Santo opera? Ele nos enche com louvor e adoração. Então nós temos que ter alegre, cantando louvor e adorando a Deus com toda a força, com todo o seu vigor, para que chegue ao trono da graça dele, e ele com sua mão estendida nos fortalecerá e nos dá força cada vez mais no nosso dia a dia. O que o Espírito Santo opera? Ele envia obreiro para a seara, como está lá em Atos 13, no capítulo 2 e 4. Louvado seja Deus. O que o Espírito Santo opera? Ele dirige na vida diária. Atos 16, capítulo 7, verso 8. Quando ele diz aqui, conforme nós lemos aqui, conforme que é o texto da nossa leitura, Atos 16, do capítulo 6, que nós lemos. Então aqui nós vamos ler mais uma vez o capítulo 6 e o 7. E percorrendo a região Frígia Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando os mísseis, tentava ir para Betna, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Viu? Então esta é a mensagem que nós temos aqui para falar. E através da mensagem, através de você, assim como Paulo foi usado pelo Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho, ele sozinho, depois através dele sozinho, pregando com toda força, com vigor e sendo impedido, mas ele constituía profeta, homens de Deus para falar da sua palavra. Você vê que ele teve um companheiro, teve Sila, teve Timóteo e teve mais outros por aí. Por quê? Sila, o que ele foi? Um homem de confiança. Sila, ele foi um homem responsável, grande tarefa que Paulo deu para ele, como está lá em Atos 24 a 41. O que Sila foi? Um profeta, como está lá em Atos 32. O que Sila foi? Um cooperador estimado,
O que Sila foi provado no sofrimento, e também no mesmo Lucas, capítulo 6, versículo 3, e Atos 16, 23, que também nos dá a referência sobre Sila. No capítulo 3, 23, que nós vamos ver o que a palavra diz em Atos capítulo 3, 23, sobre Sila. Louvado seja Deus. Atos 16, 20, 23, quando ele diz assim: e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levaram-os para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam louvor a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se-lhe todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Não só de Paulo e Sila, mas também de todos os presos que estavam ali acorrentados, amarrados, através desse terremoto. Então foi aberto todas as algemas que estavam sobre ele dentro do cárcere. Por quê? Porque ele estava, na verdade, estava sendo guiado pelo Espírito Santo, e nesta visão que ele teve, não era para ir para outro lugar, cima, ir para aquela, lá, porque tinha muita gente ali precisando de uma palavra. Até mesmo aqueles presos que estavam junto com ele, quando Paulo e Sila cantavam e louvavam a Deus, eles não se curvaram e pelo contrário, ficaram ouvindo, botaram o seu ouvido e ficaram ouvindo Paulo e Sila louvando e cantando a Deus. E é assim que nós temos que fazer, da mesma forma, fazer isso. Mas mais na frente, Paulo também conseguiu mais um companheiro, onde ele fala, porque Paulo leva consigo a Timóteo, um homem também, foi um grande evangelista, um pastor, que também recebeu a instrução do apóstolo Paulo e fez conforme ele mandava. Quando ele disse: chegou também Débora e Lídia, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele dava bons testemunhos aos irmãos em Listra e em Icônia, quais Paulo que ele fosse em sua companhia, e por lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pela cidade, entregavam aos irmãos para que que observasse a decisão tomada pelo apóstolo e presbítero de Jerusalém. Assim, a igreja era fortalecida na fé e dia a dia aumentava em número. Então isso só depende de mim e de você, para que nós possamos fazer a palavra, para que a igreja venha aumentar, ou seja, venha crescer, ganhar alma para Cristo, levando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então assim foi Timóteo, um grande homem na fé. Ele creu nas palavras de Paulo e creu no Senhor Jesus Cristo, e ele fez a sua jornada conforme foi dito através de Paulo nas suas pregações. Você vê que Timóteo aqui, nós temos como convencendo-se cedo ao Senhor. Ele se convenceu cedo, como está lá em Atos capítulo 2, no 2 Timóteo capítulo 3, verso 15. A casa de seu pai ficava em Listra. Sua mãe e sua avó era crente, como está em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. Sua educação era segundo a Escritura Sagrada. Então, a educação de Timóteo era tão grande que ele era segundo a Escritura Sagrada. Ele procurava buscar nas Escrituras o que ele devia fazer, e também com os ensinamentos de Paulo. Aqui também em sua conversão, certamente foi durante sua adolescência, Atos 14. Paulo foi seu pai espiritual, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, e 2 Timóteo 1 e 2. Paulo não somente o levou a Jesus como Onésimo, mas também cuidou dele,
2 Timóteo 1, 2 a 6. Seu caráter era nobre e genuíno. Timóteo estudava a Escritura, como está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 15 a 17. Estudioso, dedicado da Escritura, sempre são homens nobres, porque a Escritura santifica e purifica os leitores. Timóteo era singular na sua conduta. Não vivia para si, mas para os outros, como está lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 19 a 21. Seu ministério era muito estimado. Paulo chamou seu filho, um soldado atleta, e o comparou com um lavrador, como está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versos 3, 5 e 6. Timóteo servia como evangelista, foi ancião e mestre, foi aprovado no serviço do Senhor, como está lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 20 e 22. Então a gente vê aqui que foi todas essas coisas que aconteceu, foi porque na segunda viagem missionária houve uma separação entre Paulo e Barnabé, mas ele pediu para, aonde ele chegava aqui, a igreja, os irmãos, continuassem na fé, não fortalecessem, porque a perseguição era muito grande, era perseguido, não podia pregar a palavra de Deus, então ele precisava ir porque ele estava sozinho, mas onde ele chegava, alguns se juntavam a ele para pregar a palavra do Senhor. Mas, a gente vê, mas Paulo não achava justo levar aqueles que se afastavam deste a Fenícia, não o acompanharam no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marco, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Sila, partiu em comando pelo irmão a graça do Senhor Jesus Cristo, e passou pela Síria, Chipre, Sicília, confirmando a igreja. Em todo lugar onde ele chegava, ele confirmava a igreja do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele confirmava, um grande evangelista da palavra de Deus, um grande escritor, que ele traduziu quase praticamente o evangelho do Novo Testamento, foi tudo traduzido por ele. Então nós temos que fazer a mesma coisa, sempre pregar a palavra de Deus, sempre falar da verdade, sinceridade, de coração limpo, coração puro, para que nós venhamos receber a graça de Deus. Eu sempre procuro esse cantinho aqui, que eu famoso estou, um cantinho nobre, dedicado, porque é onde eu encontro para meditar na palavra do Senhor, para instruir através de vídeo, através de uma pessoa que vem aqui conversar comigo, a gente conversa, palestra, fala da palavra. É isso mesmo que nós temos que fazer. Você, não só eu, como você também tem que fazer a mesma coisa para que nós possamos encontrar a bondade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vê que também muitas mulheres que iam até ele eram curadas, muitos eram curadas, e muitos ouviam o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também relata que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, não escutava o Senhor, lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Você vê que era uma mulher diferente, que ela não tinha conhecimento. Depois de ser batizada, ele e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Senhor, julgai que eu sou fiel ao Senhor. Entrai em minha casa e aí ficai. E nos contragiu a isso. Você vê que coisa linda, maravilhosa, né? Porque tendo navegado de Troa, seguindo em direção a Samotraia, no dia seguinte, a Nápoles, e dali a Filipe, cidade da Macedônia,
primeiro do distrito de Colônia, nesta cidade. Permanecemos alguns dias. No sábado saía da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando-se, falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. Então eles sempre procuravam um lugar, porque eles eram impedidos de pregar o Evangelho de Cristo. Então eles procuravam um lugar secreto, um lugar assim, mas muitos percebiam e os acompanhavam para ouvir o que Paulo falava, porque ele falava com ousadia, com autoridade e sendo usado pelo Espírito Santo para falar a verdade. E muitos os acompanhavam. E muitos daqueles que não entendiam, quando ouviam aquelas palavras, acreditavam e criam. E pediam para ser batizado, E a partir daquele momento, Paulo constituiu muitos cristãos ele constituiu através do Espírito Santo, ele sendo guiado por ele. E assim somos eu e você guiados pelo Espírito Santo, e nós possamos cada vez mais e mais buscar o Espírito Santo na nossa vida, não importa como que a pessoa esteja, mas você tem que chegar àquela pessoa e para falar da palavra. Não importa se ela esteja errada, mas você tem que falar a verdade. E ouça o que aquela pessoa tem a dizer, que imediatamente o Espírito Santo dá lá a resposta para você falar para aquela pessoa, e Deus vai usar o Espírito Santo para abrir a mente daquela pessoa, e aquela pessoa vai entender a verdadeira palavra do Senhor. Certo, meu querido amado irmão? Que Deus abençoe a todos, tenha um ótimo domingo maravilhoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em breve estaremos fazendo mais outro vídeo, e você compartilhando, porque você compartilhando, você está fazendo sua parte, está fazendo a sua parte, e você está evangelizando, e você deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Quanto mais você se inscrever no canal, você vai receber a notificação do YouTube. Vamos orar em nome. Vamos orar para a gente agradecer. Pai amado, Pai querido, mais uma vez entrando na Tua presença, Senhor. Abençoa, meu Deus, todos que ouviram esta palavra, Senhor Deus. Abençoa, meu Deus, a minha vida e a vida de todos, porque só o Senhor tem o direito de tirar a vida e nos devolver, Senhor. Tu és o dono da verdade, o dono, Senhor, das nossas almas, o Senhor que sabe, o Senhor que nos manda, o Senhor que nos guia, o Senhor que nos fortalece, que nos dá força, Senhor. Dá um domingo de paz abençoado para todos, Senhor, se alegrarem na presença do Senhor, e todos, Senhor, se alegrando, Senhor, em volta da mesa, como falando da Tua palavra. Abençoa, Senhor, nosso pão de cada dia, não deixe nos faltar, dá saúde, força e vigor, Senhor, porque através, Senhor, da lei dos homens, estão impedindo, Senhor, da gente ir para a Tua casa para Te adorar, mas nós Te adoramos, não importa onde esteja, Senhor, nós Te adoramos, mesmo assim, com toda convicção. Nós vamos a Te adorar o Teu nome, mesmo que a lei dos homens impeça, Senhor, mas nós continuamos firmes na Tua presença, pois nos guarda e nos livra de todos os mal, e que a Tua palavra, ela é pura e eficaz. Então a porta que o Senhor abriu, homem nenhum fechará. Ele pode fechar por pouco tempo, mas por muito tempo o Senhor nos deixará aberta, porque o Senhor é o vencedor, é um batalhador que batalha na minha vida e na sua vida. Desde já agradeço, um ótimo domingo, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz para todos. Amém.